Queridos irmãos e irmãs, meu cordial boa noite. Vocês estão bem? Queridos, vamos para a palavra. O texto de hoje, que nos inspira, está lá no Novo Testamento, caminhando para o seu finalzinho, a Epístola de João. A Epístola de número 1 de João, o capítulo de número 5. Nós vamos ler dos versículos de 1 até o 5. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículos de 1 até o versículo 5. A versão que eu estou utilizando é revista e atualizada. Primeira João 5, de 1 a 5. E o texto diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus sempre vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a vossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Até aqui. Pai de amor, nós pedimos a tua ação bondosa, gentil, insubstituível e necessária, para que tenhamos a iluminação do Senhor nesta hora, a fim de encontrarmos na tua palavra pão do céu, água viva. Que o Senhor nos alimente, nos edifique, que o Senhor opere através da tua palavra em nossas mentes e em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Hoje, irmãos e irmãs, quero compartilhar com vocês uma palavra sobre perseverança. Algo complicado nos nossos dias, porque vivemos um momento onde somos quase que escravizados pela pressa. E não adianta dizer que isso é fruto da sociedade dos mais jovens. Não, não é. Eu já estou me cansando de ver pessoas com bastante idade irritadas quando passam uma mensagem no Zap e em 3 minutos reclamam: a pessoa não viu, não me responde. Se você quer falar com ela, ligue para ela, ué. Parece que nós somos telefonistas, né? Que ficamos o tempo inteiro com o telefone ali na mão esperando a próxima mensagem. É claro que nós não vamos responder na hora que você quer. Mas de onde vem essa pressa toda? Isso não é questão de idade. Isso é questão da nossa época. Nós estamos aflitos. E não é à toa que nós estamos encontrando pessoas com já bastante experiência, bastante idade, extremamente irritadas com a vida, irritadas com a família, irritadas com o trabalho, irritadas com a política. E vou ainda além. Falo também dos casos onde as pessoas já estão tomando antidepressivos, ansiolíticos, pessoas que estão vivendo com crise de ansiedade por todo tipo de situação, e isso é fruto de uma época, não é questão de uma faixa etária. E é nesse cenário que a perseverança se torna algo ainda mais difícil de ser experimentado, porque nós queremos tudo para ontem. Como é que nós vamos ter forças para perseverar se nós não conseguimos aguardar? Vivemos paradoxos. Por exemplo, se você atrasar na sua consulta com o seu médico, com o seu dentista, se você atrasar 5 ou 10 minutos, ele cancela a consulta. Mas se ele atrasar meia hora, ele não te restitui a consulta. Ele pode, você não pode. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Mais do que isso, essas coisas têm gerado em nós uma sequência de quedas espirituais. E nós não percebemos que nós estamos enfraquecidos espiritualmente.
porque não conseguimos perseverar mais. Aliás, a palavra perseverança, por si só, na língua antiga, a palavra perseverança, ela indica a ideia de você construir uma muralha, uma fortaleza, de você proteger algo. E eu sinto que nós não estamos mais construindo muralhas em torno da nossa fé. Nós estamos deixando o muro muito baixinho. Quando colocamos muro, e aí os problemas da vida chegam diretamente contra nós, sem resistência, e eles nos abatem. E o pecado ainda faz você cometer um erro de construção, intencional. Ele te vende esse erro como vantagem para você, mas na verdade é em favor do próprio pecado. Ele te vende um produto, mas não entrega esse produto. Vocês vão de convir comigo que na medida em que nós construímos uma muralha para proteger a nossa fé, deixando a fé do lado de dentro, ao mesmo tempo essa muralha não nos permite ir para fora. Só que o pecado vem sussurrando no nosso ouvido e diz: olha, deixa esse pedacinho aqui aberto, deixa esse buraquinho aqui no muro, né? Vai que você precisa dar um pulinho ali fora, aí pelo menos você tem por onde sair. E você, é mesmo, é verdade, né? Vai que. Pois é, meu querido, ali ele te engrupiu, igual no Gênesis. E o buraquinho que ele disse que era para você, caso você precisasse, na verdade aquele buraquinho, aquele trecho que não foi erguido, servirá de entrada para os golpes da vida na sua fé. E quem já caiu em pecado sabe do que eu estou falando. Você pecou exatamente onde você deixou frágil, aberto, onde você subestimou o poder do pecado, onde você achou que 2 tijolinhos estava bom. Ali foi onde o pecado entrou na sua vida. Eu queria falar sobre a perseverança, mas do ponto de vista da fé. E o texto de hoje nos convida a olhar para ela, para esse assunto, dessa forma. Reparem vocês isso que o texto diz. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E talvez você olhe para essa afirmação e diga: mas pastor, isso é uma coisa simples, isso é uma coisa básica. Cristo é o Filho de Deus. Não, isso não é básico, meus irmãos, não é básico. Em muitos lugares deste planeta, Jesus não é o Filho de Deus. Aliás, em muitos lugares do planeta Terra, Jesus sequer é considerado uma história verdadeira. Em muitos lugares deste planeta, Jesus é considerado, talvez na melhor das hipóteses, um grande profeta, mas não nascido de Deus. Jesus é considerado um grande homem, sábio, mas não o Salvador do mundo. Isso aqui é tão milagroso, tão poderoso, que quando Jesus faz essa pergunta para os seus discípulos, ele diz: quem dizes vós que sou? Antes disso ele faz uma outra pergunta, ele diz assim: o que é que as pessoas dizem que eu sou? E eles falam as opiniões, e nenhuma das opiniões reflete o que é ele. E depois ele pergunta para os discípulos: mas e vocês, que caminham comigo, que andam comigo, que me escutam, que me veem, quem vocês dizem que eu sou? E nessa hora aparece uma resposta, e é de Pedro, e ele diz: tu és o Cristo. E qual é o milagre disso? O milagre é que Jesus diz para Pedro: o que você sabe não foi fruto de ensino, de estudar a palavra. Acreditar nisso tem a ver com um milagre. E ele diz: não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Pai. O que é que ele quer dizer, queridos? Ele quer dizer que crer que Jesus é o Cristo não tem relação com uma afirmação conceitual, com uma ideia doutrinária, mas tem a ver com crer que Ele é quem diz que Ele é. E se você ainda não entendeu onde eu quero chegar com isso, eu vou te explicar.
Crer que Jesus é quem diz que Ele é, significa obedecê-lo. Obedecê-lo. Quem sabe quem Ele é, teme quem Ele é. É por isso que próprio Pedro, quando se deu conta diante de quem que ele estava, ele vai para o chão. E ele diz: eu não sou digno. Porque ele entendeu quem é que está ali na frente. Então, saber que Jesus é o Cristo não é só saber que Ele é alguém poderoso, alguém que é filho de Deus, que governa cosmicamente, que Ele estava junto com o Pai na criação. Não, meus irmãos, isso tem a ver com você olhar para Ele e dizer: eu estou diante do Senhor da minha vida. O que Ele disser eu faço, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus conosco. É isso que significa crer que Ele é o Cristo. E essa é a diferença nos nossos dias entre ser discípulo de Jesus e ser fã de Jesus. O fã de Jesus é aquele que sabe tudo sobre Jesus. Ele sabe quando foi o show mais famoso, o Sermão do Monte. Ele sabe quando foi o momento mais impactante, a crucificação. Ele sabe quais eram os horários de oração de Jesus. Como todo fã sabe do seu ídolo. Ele sabe qual era a dieta do seu ídolo, o que ele come no café da manhã, qual era o nome de sua mãe, qual foi o dia que ele nasceu, quem eram os seus melhores amigos, o que aconteceu naquela viagem missionária onde ele se desentendeu e de repente Lázaro estava morto. Você sabe tudo sobre Jesus, mas Jesus não sabe nada sobre você. E para essas pessoas, naquele dia, diz o Evangelho de Mateus: eu vos direi abertamente, não vos conheço. Por quê? Porque vocês são fãs, vocês não são servos. Vocês sabem tudo de mim, só que vocês nunca me deram suas vidas. Vocês nunca viveram para mim. Eu era só um acréscimo na sua vida, um amuleto. Se desse certo, louvado seja Deus. Se não desse, também não faz diferença. Jesus não é quem governa a sua vida. Essa é a diferença de você saber quem é o Cristo. Não é um saber de uma informação, é um saber que produz ação. Se você souber que apertando aquele botãozinho explode a sua casa, como é que você vai passar a viver? Como? Você vai fazer de tudo para não apertar o botãozinho. Você vai botar placas, você vai botar gradil, você vai erguer um muro. Veja como esta informação, saber que aquilo destrói a sua casa, muda todo o teu jeito de viver. Você não fica passando por aquele botãozinho com os teus amigos e vizinhos. Aquilo ali, se você apertar, mata a minha família toda e vai embora. Não. Esta informação muda o teu jeito de viver. É isso que está aqui. Saber que Jesus é o Cristo muda o seu viver. E por isso quem realmente sabe disso, sabe por Deus e, portanto, é nascido de Deus. Esse é o argumento inicial dessa perícope. E ele vai ser importante porque esse trecho que nós lemos, ele faz uma junção de argumentos que a gente chama de paralelismo. E aqui a gente vai colocar um quiasma, bem técnico. Vai juntar, vai lá para o centro. Ou seja, o versículo 1 tem relação com o versículo 5. O versículo 2 tem relação com o versículo 4. E o centro está no versículo 3. Vamos ver isso. E aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, o Cristo, e o que o gerou é Deus, também ama ao que dele é nascido. Ele está dizendo algo simples. Quem ama a Jesus tem que amar a Deus. Quem ama a Jesus tem que amar o Espírito. Talvez você pergunte: pastor, não consegui entender ainda onde o senhor quer chegar. Eu sei. Temos dificuldade de perceber certas coisas no texto bíblico, mas para isso serve o ensino. Muitas pessoas gostam de Jesus
parcialmente. Gostam do Jesus que ama os excluídos, gostam de Jesus que ama o pobre, gostam de Jesus que abençoa os desvalidos e que nada merecem, gostam de Jesus com palavras doces e amáveis de perdão, misericórdia, compaixão e graça. Mas eles não gostam do Jesus do Apocalipse, que vem para julgar a terra. E os seus olhos trazem fogo. Reparem que essas pessoas gostam de um Jesus parcial. Me lembro ainda de desses vídeos bem engraçadinhos de crianças. A menininha numa loja com os pais e a mãe está gravando e de repente a menininha chega para a mãe e diz assim: o papai disse que eu sou bonita. E a mãe disse: ah, verdade? E nisso o pai está ali escolhendo as roupas e diz: não foi exatamente isso que eu disse. E aí a mãe disse: o que o papai falou? Ela disse: não, ele disse que eu sou a bonita mais irritante da vida dele. E aí a mãe disse: por que você não falou tudo? E ela responde com um jeitinho todo infantil, de 4 ou 5 aninhos, diz: é porque eu quis me concentrar só na parte positiva. Nós gostamos do Jesus só da parte positiva. Crer que Jesus é o Cristo é acreditar no Jesus inteiro. Tem gente que acha Jesus tão bom, que diz que bom mesmo é Jesus sem Deus Pai. E você vai dizer: como pode isso? Ah, meu irmão, minha irmã, não seja tolinho. Quanta gente diz que o Deus do Antigo Testamento é mau, é duro. Se tirar o Antigo Testamento, não perde nada da Bíblia, porque Jesus é o importante. E dessa maneira você esquece que Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. O que é que no Deus do Antigo Testamento está faltando? O quê? Onde você não consegue ver no Antigo Testamento um Deus todo-poderoso, Criador, que é perdoador? Mas quem ama Jesus hoje é capaz de amar Jesus e não gostar de Deus Pai. Muita gente hoje, em nome da sua limitação de conhecimento bíblico, o seu medo de errar, o seu apego ao moralismo, ao legalismo, não consegue aceitar as manifestações do Espírito Santo. E está lá aquele médico, crente, diz que é crente, faz os exames e o seu paciente demonstra um câncer terrível, começam os processos, depois de 3 semanas ele vai fazer outros exames e não apareceu nada. Sumiu, a doença foi embora. Nem sinal de que foi doente um dia. E esse médico crente diz: olha, não sei o que aconteceu, não sei explicar, mas está aí. Ele não consegue pegar o seu paciente e dizer: vamos orar, vamos glorificar a Deus, Deus curou você. Porque na teologia dele, na doutrina dele, não tem espaço para um Deus que opere milagres. Ele ama Jesus, mas não o Espírito. Essas são apenas algumas formas, queridos, que você deve entender de como é possível você se afeiçoar por Jesus, mas não se afeiçoar por quem criou Jesus. É por isso que ele está dizendo: quem ama a Jesus e reconhece que ele veio de Deus, tem que amar a Deus e tem que amar as obras desse Deus. Tem que amar o Deus como um todo. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você não pode escolher a parte de Deus que você vai amar. É igual casar, né, gente? Não dá para escolher só a parte legal de quem a gente vai casar, né? Tem que gostar da sogra também, uai. Vem no pacote. Não dá para escolher. Ou é tudo, ou não é nada. Sem chance. Mas o texto ainda nos chama atenção para mais uma coisa. E aqui começa um ponto interessante da nossa caminhada, pensando sobre perseverança. O texto diz
Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Ou seja, os irmãos. Quem diz que ama Jesus, tem que amar os irmãos. Tem que amar. Aqui nós encontramos um problema muito difícil de se resolver. Por quê? Porque na igreja visível que nós temos, as Escrituras deixam claro que tanto no antigo Israel como na igreja, os seus componentes não são todos filhos de Abraão e não são todos trigo. Tem joio no meio do trigo. Eu não vou entrar nesse pormenor agora, hoje, mas eu quero que vocês saibam que é complicado mesmo. Mas levando em conta aqui o fato que, apesar de termos joio, também tem trigo, nós vamos nos concentrar hoje no trigo. Ou seja, você reconhecer que Deus em Cristo salvou outras pessoas também, não só você. O problema do povo de Israel muitas vezes foi achar que Deus era o Deus deles e só deles. E não que Ele era o Deus de toda a terra. Israel pecou várias vezes porque eles acharam que Deus era uma propriedade particular. E eles esqueceram que eles foram escolhidos por Deus para anunciar ao mundo que Deus é Deus do mundo e não só deles. Amar os irmãos. Não é à toa que o salmista, em certa altura, vai escrever: amo aos que amam ao meu Senhor. Eu não sei nem quem é, mas se ele ama o meu Senhor, só pode ser gente boa. Eu amo aos que amam o meu Senhor. Por isso que o apóstolo vai chegar a dizer para nós que não tem como nós amarmos a Deus que não vemos e não amarmos o irmão a quem vemos. Não dá. Se você está vivendo isso ou vendo isso, saiba, isso não é crer que Jesus é o Filho de Deus. Você não nasceu de novo. Se você não entendeu isso, você não nasceu de novo. Então esse versículo aqui, primeiro, já está colocando os critérios que te fazem reconhecer quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo, crê que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo, é o Messias, ou ungido, ou prometido, aquele que viria tirar o pecado do mundo e que transformaria a história. Acredita nisso, que Ele é todo poderoso, como Ele mesmo disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem nasceu de novo acredita nisso e acredita em quem enviou Jesus, do jeito que Ele é. Um Deus que demonstra justiça, juízo, correção, perfeição, santidade e ao mesmo tempo consegue demonstrar compaixão, misericórdia, perdão, paciência e graça. Você ama a Deus inteiro. E por fim, quem nasceu de novo, ama aqueles que nasceram de Deus. Você ama os irmãos. Repare que ele usa este assunto para falar sobre fé. Amar a Deus tem a ver com fé. Vamos tentar resumir esse versículo aqui? Como é que nós poderíamos resumir esse versículo? Com uma paráfrase, dizer a mesma coisa, mas com outras palavras. Como nós poderíamos dizer isso de maneira bíblica? Alguém tem alguma sugestão? Como? Qual seria o texto bíblico? Não sejam acanhados. Eu não devia, mas eu vou ajudá-los. Qual é o resumo dos 10 mandamentos? Lembrou? É esse versículo. Quem nasceu de novo entendeu isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Segue o texto, então, versículo 2. Olha como ele é enfático. Quem entendeu isso, quem nasceu de novo, ele diz, versículo 2:
nisto, ele está apontando com o dedo, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. E como sempre o autor é absolutamente preocupado em ser claro, ele diz, quando amamos a Deus, e aí você poderia pensar, agora ele vai dizer, e amamos os nossos irmãos. Mas não é isso que ele escreveu. Olha o que ele escreveu, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Vocês lembram, porque nós fizemos um estudo aqui, bastante bom e longo, sobre os 10 mandamentos, o decálogo. Vocês lembram na introdução deste assunto, quando nós falamos sobre por quê, qual era o objetivo, a função de Deus ao dar ao seu povo os 10 mandamentos? Qual era a função? Qual era o objetivo dos 10 mandamentos? Para que tudo te vá bem na terra que o Senhor Deus te prometeu. Se vocês observarem esses mandamentos, vocês terão uma vida boa como povo, porque Ele é a minha vontade para vocês. O que Ele está dizendo é que os mandamentos de Deus são para a nossa proteção, são para a nossa vida melhor. Então, se você ama a Deus, você obedece os seus mandamentos, porque os seus mandamentos são para o nosso bem, para a vida e uma boa vida. Quem nasceu de novo entende isso. E aqui nós vamos chegando então no ponto alto dessa passagem. Se você entendeu que amar a Deus é reconhecer que Cristo é o Filho de Deus, e assim você ama todo que é nascido de Deus, e portanto você tem prazer na vontade de Deus, e você então obedece os mandamentos de Deus, ele vai dizer, porque este é o amor de Deus. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ou seja, que pratiquemos o que Ele está nos ordenando, por acreditarmos que Jesus é o Filho de Deus, e que isto é o que o Filho de Deus faz. E nós fazemos o que Jesus faz. Lembram que Jesus disse? Eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Cabalmente. Quem nasceu de novo veio para cumpri-la. Por isso, meu irmão, minha irmã, Jesus e a graça salvadora de Jesus não servem para fazer de nós uma versão melhor de nós. Jesus não morreu. Faça essa pergunta no seu coração. Por que afinal de contas, Jesus morreu? Qual o motivo? Jesus não morreu para permitir que haja uma versão melhor do Mike. Uma versão abençoadora do Mike. Uma versão santificada do Mike. Jesus morreu para que o Mike morra. E quando olharem para o Mike, vejam Jesus. O poder que está em Cristo não existe para nos fazer melhores, mas para nos matar, para que o melhor apareça. E o melhor é Ele, é Jesus. Por isso que convém que Ele cresça e a gente diminua. Por isso convém que a gente morra e Ele viva. Por isso, se não morrer, não tem como viver. E por isso, quem tentar preservar a sua vida, vai perdê-la. E todo aquele que abrir mão da sua vida, vai encontrá-la. Este é o amor de Deus. Um amor que se anula, deixa de existir para que o outro exista. Este é o amor de Deus. É este amor que Jesus veio nos mostrar. Um Jesus, na linguagem de Paulo aos Filipenses, não julgou o fato de que era Deus mais importante, mas deixou de sê-lo para se tornar insignificante
insignificantemente morrer. Para quê? Para que tenhamos vida em seu nome. Este é o amor de Deus. Um Deus que anula a si mesmo para que o outro viva. Então quem nasceu de novo, quem nasceu de Deus, é alguém que aprendeu a anular a sua vida para que outros vivam. Porque a vida que vivem, não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que os resgatou. A vida que agora vivemos na carne, não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para aquele que nos amou. É isso que Jesus vai dizer de diversas formas. Por exemplo, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. O que me alimenta, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu vivo para Ele, eu vivo para a glória dEle. Irmãos e irmãs, aqui está um dos grandes desafios da nossa vida cristã hoje. Nós incluímos Jesus nos nossos planos, mas Jesus não é o nosso plano. Eu escuto muitas pessoas falando que gostariam de servir a Jesus e tal, mas elas não vão para o estudo, elas não entregam as suas vidas à obra missionária, porque elas sabem que esta obra vai matá-las. E elas não querem. Elas querem um Jesus que dê para eu continuar com a vida que eu tenho, mas fazer um confeito de bolo com cara de céu. Mas o recheio ainda é terreno. Eu não quero dar a minha vida. Várias vezes escuto de pessoas que querem dar sua vida a Cristo, a mesma coisa que aconteceu com o jovem rico. Chegam empolgados, o que é que eu posso fazer? Onde eu posso servir? E você fala, você está disposto a ir para a Turquia? Você está disposto para ir para o Chile? Você está disposto a ir para outro país? Não, isso não. Isso não. Eu quero poder servir Jesus aqui, onde eu posso manter as coisas aqui. E Jesus é um acréscimo. Mas eu não quero dar toda a minha vida para Jesus. E o jovem rico sai sem a bênção. E o mais notório nesta passagem, diz o texto, que Jesus o amou. Tinha tanto para lhe dar, mas ele preferiu ficar sem. Este é o amor de Deus, um amor que se anula para que o outro viva. Quem nasceu de novo, vive assim. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Olha que coisa interessante, os seus mandamentos não são penosos. Os seus mandamentos são trabalhosos, mas não são penosos. Eu vou explicar. Sabe quando você está enamorado de alguém? Você era uma pessoa meio relaxada, meio largada, até que de repente os seus olhos brilharam, e aquela moça se tornou agora o foco de suas atenções. Você não dorme mais. Você sofre agora de um problema sério, onde você já faz uma playlist de músicas que quase que como um ato de hipnose vai te conduzindo a pensar sobre a sua vida com aquela moça. E você que era largado, agora aprendeu que existe uma coisa chamada perfume. Você nem ligava para esse negócio, mas agora você está ligando. Você não ligava para a sua roupa, mas você soube que ela gosta daquele estilo. Mesmo que ela seja uma coisa vintage, ela gosta daquela boca de sino. Terrível, Jesus amado, como pôde aquilo ser moda, hein? Vamos combinar? Pois é, mas a tua adora, a tua costelinha, a tua prometida adora. E você vai usar aquele negócio. Vai dar um trabalhão, fazer a barba, se arrumar, passar perfume, botar a calça boca de sino. Só que você vai.
e você não liga para o trabalho. Por quê? Porque você está motivado para agradar. É assim que o amor faz conosco. É assim que você ama um filho. Um filho dá trabalho ao nascer, seja que tipo de parto for, desde o mais difícil parto, até aquele que saiu. Nem viu direito, já foi. Não importa. A dor, o incômodo, os 9 meses se traduzem em quê? Amor. Amor. Foi um trabalhão, foi sofrido, mas gente, que amor. Que amor. É tanto amor que os filhos podem crescer, botar barba na cara, ficar malhado, saradinho, e você continua perguntando: dormiu bem, meu filho? Escovou os dentes, filho? Ela está cozinhando bem para você? Amor. O amor é trabalhoso, mas o amor não é penoso. Não é sofrível. O amor tem uma mágica, um poder, um negócio nele que só Deus explica. Você se arrebenta, se fuzila todo e levanta banguela, mas levanta sorrindo. Faceiro, porque você fez por amor. Por amor. O amor é esse poder transformador de Deus. Os mandamentos do Senhor não são penosos. E é assim na vida, meu irmão, minha irmã. Tudo na vida que nos é mais caro, nos é importante, dá trabalho. Dá ou não dá? É muito mais fácil você dormir no mato, no pasto. É ou não é? Mas construir uma casa dá um trabalhão, não dá? Dá um trabalhão. Só que depois que está pronto, você nem liga. Convidar aquelas pessoas para a sua festa de aniversário, vai dar um trabalhão. 40 pessoas, comida para todo lado, e vai para o chão, e gordura, e aquela criançada vem e leva tudo, e afasta, e esfrega no chão. Termina a festa à noite, o chão está que é uma imundícia, uma pocilga. As panelas estão que é grosso de craca. Prato, tem uma pilha, parece a torre de Pisa, inclinada até do lado, assim, de tanto prato. Aquilo vai dar um trabalho enorme, mas você não olha para tudo aquilo e diz: maldita a hora que eu decidi dar essa festa, nunca mais vou fazer isso. Você não diz isso. Por quê? Porque foi um prazer ter ali as pessoas que você ama, celebrar com as pessoas que te querem bem. Foi um trabalhão, mas foi bom demais, né? Ainda bem que é só de ano em ano, né? Não é dia a dia, senão ia faltar, além de detergente, mão para você lavar tanta louça. Mas o amor faz você fazer estas coisas, não de maneira penosa. Por isso que o salmista de novo vai nos dizer que o meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu medito de dia e de noite. Por isso Jesus diz que para ele é agradável fazer a vontade do Pai e cumprir a lei até a sua última expressão gráfica. A gente diz que é uma vírgula, né? Nossa tradução em português. Mas na língua grega tem um símbolo gráfico que é tão pequenininho quanto a vírgula, porque na língua grega antiga não tem vírgula, não existe o sinal gráfico da vírgula. Mas tem um símbolozinho, chama-se iota. Iota, é um símbolozinho bem pequenininho. O texto grego diz que Jesus vai cumprir tudo e que não vai deixar passar nenhum iota, nenhum trequinho, nenhuma coisinha passa, ele vai cumprir tudo. Repare que o texto então nos diz que este é o amor de Deus, que nós guardamos os seus mandamentos sem sofrimento, com trabalho. É igual ao nosso jardim, queridos, igual ao nosso jardim. Já falei isso algumas vezes aqui. Fazer jardim dá um trabalhão. Você passa o dia inteiro e arranca cardo de tudo que é canto, passa o dia inteiro ali suado, sai com a unha cheia de terra. Em uma semana você já tem que ir ali de novo. Dá um trabalhão. Cuidar de planta dá um trabalhão. Ou se dá. Deixar o mato crescer é tão fácil, né? Se você deixar o teu mato crescer aqui na igreja, queridos, fique sem mexer aqui 3 semanas para vocês verem.
mas ergue umas toceiras desse tamanho, verde, linda, viçosa, aquela beleza, e você nem água para miserável deu. Por que que isso acontece, gente? Porque a podridão acontece sozinha. Coisa boa dá trabalho, exige cuidado, exige compromisso. Casamento dá trabalho, educação de filhos dá trabalho, ser crente dá trabalho, precisa de disciplina. Só que para o nascido de novo, isso não é penoso. Segue o texto dizendo, versículo 4, porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E aí você pensa, uai, o homem mudou de assunto de novo. Começou falando de quem nasceu, foi para os mandamentos, agora já está falando de vitória. Percebo a linha de raciocínio dele. Nascer de novo, reconhecer a Cristo, reconhecer a Deus, reconhecer os filhos de Deus, os mandamentos de Deus. E aí o próximo passo é, quando você nasce de novo e percorre esse caminho, o próximo passo é vencer o mundo. Vencer o mundo. Como é que é o nome daquela marca esportiva que faz uma espécie de um visto? Como é que é o nome? Nike. Bonito aquilo, né? Tem uns produtos caros para chuchu, não tem? De onde é que saiu aquele nome? Hã? Qual é a origem daquele nome? Alguém sabe? Não? Então, se você tiver curiosidade, chega depois do seu computador lá e você pesquisa a palavra vitória, em grego. É a palavra Nike. Nike. Mas como é inglês é chique, aí o I não tem som de I, tem som de I. Então é Nike. Nike. Vitória. É disso que ele está falando aqui. Você vai vencer o mundo. E você pergunta, mas qual que é a vitória então contra o mundo? Qual que é a guerra na qual nós estamos inseridos? É simples, meu querido. Neste mundo, Deus é desprezado. Quem nasceu de novo, reconhece a Deus. Neste mundo, ele ensina que você deve se preocupar com você. Individualismo, egoísmo. Quem nasceu de novo, aprende a se preocupar com o próximo. Neste mundo, há um ensino de que Deus é um tirano, um ditador, um ser poderoso e caprichoso, cheio de vaidades, que só quer ser obedecido. Quem nasceu de novo, glorifica, louva a Deus pela vida eterna que há em Cristo Jesus. É essa vitória que vence o mundo. E ele explica a vossa fé. A fé de que Deus não é um tirano. É a fé de que Deus é amor. É a fé de que as pessoas que estão nesse mundo não são só competidores contra mim, mas tem gente de Deus aqui nesse negócio. Tem povo de Deus aqui nesse negócio. E você aprende a amar os irmãos. O mundo vai dizer que Jesus não passa de um grande mestre, mas a fé vai te ensinar que Jesus é o Salvador do mundo. Essa é a fé que vence o mundo. O mundo vai te ensinar tudo contra Deus, mas o que nasceu de novo vai aprender tudo de Deus. E é assim que você vai vencer o mundo. É assim que você vai caminhar perseverantemente. É assim que o mundo vai te dizer, larga disso e vai por mim. Paga uma propina, faz a coisa errada que você vai chegar onde você quer. O mundo vai te ensinar isso. E como é que você vence o mundo? Sendo honesto e correto. O mundo vai te dizer, preocupe-se com você primeiro. Cuide da sua vida. Se você não cuidar, ninguém vai cuidar. E Jesus vai dizer, dê a sua vida pelo seu irmão. O mundo vai dizer, conquiste coisas, acumule riquezas. E Jesus vai dizer, acumule
no reino de Deus. Não junte prata nem ouro, mas busque o reino de Deus. A fé é o segredo da perseverança. É quando o mundo todo estiver te maltratando e você perceber que você está no caminho. A única coisa que vai te sustentar é a fé. Isso é tão sério, queridos, que se você pegar a esposa de Ló e a esposa de Jó, coincidentemente, nomes parecidos, elas são exemplos de esposas, ou seja, da intimidade, que chegaram para esses homens e disseram: amaldiçoa o teu Deus e morre. O mundo vai fazer você abandonar a Deus, mas a fé será a única capaz de te manter no caminho. Por isso que a fé genuína de quem nasceu de novo, ela é indestrutível. Vão tentar bater de todo lado, vão tirar umas lasquinhas, mas não vão destruir esta coluna da sua existência. Não é à toa que Jesus vai dizer o quê? Vejam como me trataram. Mentiram sobre mim, caluniaram contra mim, me traíram, falaram mal, inventaram histórias, perseguiram. E Jesus diz o quê? No seu famoso sermão: lembrem-se vocês, quando fizerem isso contra vocês, lembre-se que fizeram isso comigo também. E como é que ele termina esse ensino? Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como é que ele venceu o mundo? Com a fé. Que fé? É esta fé que não viveu para si, viveu para os outros, para Deus e para o próximo. Esta fé que olhou para os mandamentos de Deus e viu nesses mandamentos o jeito certo de viver. A fé que considerou que Deus existe, sim, Senhor. A despeito das suas loucuras ateias, Deus existe. E é galardoador daqueles que o buscam. É isso que Jesus mostra. E por isso o texto diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Conclui o texto então dizendo: quem é que vence o mundo? Então ele vai explicar: quem vence o mundo é aquele do versículo 1, todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus. Quem vence o mundo é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Até porque a palavra bíblica vai nos dizer que quem não acredita que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele voltará, quem não acredita nisso é o anticristo. Não é só um cara com desvio doutrinário, não é só um cara com um problema de miopia teológica ou espiritual. Não, ele é o anticristo. Quem é que vence o mundo? É quem acredita que Jesus é quem diz ser e vive para Jesus, porque Jesus governa a sua vida. É esta fé que vence o mundo. E é esta fé, meu irmão, minha irmã, que vai sustentar a sua perseverança. Por isso eu quero terminar hoje convidando você a uma reflexão profunda sobre a nossa fé. Nem sempre a gente vem para a igreja animado. E talvez você tenha vindo para cá mais uma vez pensando: Deus, o que é que vai acontecer comigo nesse culto? Nunca acontece nada. Eu estou indo e eu nem sei direito por que eu estou indo. Parece só mais do mesmo. Mas você vem. Eu quero te dizer que eu sei que muitas vezes parece que nada vai acontecer na sua vida. Parece que as coisas não estão andando como você gostaria. Pode ser até que você sinta que Deus anda meio chateado com você. E comece a acreditar até mesmo que a mão de Deus está pesando sobre sua vida. Ainda que essas coisas possam ser verdade, nunca esqueça: a fé
não vai depender de você. Ela vai depender de Deus. Qual é o ensino bonito das Escrituras que vem nos falar sobre a fé? O ensino transformador que mudou épocas, que mudou os rumos da igreja, que deu o começo exitoso da reforma. Qual é o texto? O justo viverá pela fé, de fé em fé. Não é? Mas o que a palavra diz sobre isso? Ela diz que essa fé é fruto da nossa vontade. O que ela diz? Dom de Deus. Quem é que vence o mundo? É quem acredita que Deus vai cumprir o que prometeu. Não entende como, não está vendo condições de Deus fazer isso. Parece que o objetivo final está mais longe hoje do que já esteve no passado. Mas você continua crendo. Tem uma música bonita do Estênio Márcios, e ela canta assim: eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que a minha oração seja viver somente para Ti, meu Deus. Talvez muitos de nós vamos viver nesse mundo sem ver um grande milagre. Mas eu te pergunto, você acredita por causa do milagre? Você precisa de milagres para acreditar? Se você precisa, você não nasceu de novo. Quem nasceu de novo acredita mesmo contra todo mundo. Por isso que a fé é essa coisa doida para muita gente. Como é que essa pessoa continua fazendo isso? Como é que essa pessoa continua sendo gentil, sofrendo tanto? Como é que essa pessoa continua nesse casamento tão ruim? Como é que essa mãe continua amando esse filho que traz tanta desgraça para dentro de casa? Como é que essa pessoa continua na obra missionária, tendo assistido a decapitação da sua família, dentro da igreja onde pregava? Como é que essa pessoa continua pregando? Como é que essa mulher continua no campo missionário, depois de ter sido presa e estuprada por mais de 300 homens? E ela volta para o mesmo campo missionário. Como pode? Como pode? Eu queria te lembrar nessa noite, meu irmão, minha irmã, que nós celebramos a perseverança. Nós acreditamos que Jesus voltará. Celebramos a ceia até que Ele venha. E por que nós estamos aqui hoje? Motivados ou não motivados? Porque a fé faz isso conosco. Como é Deus que sustenta, é Ele que nos traz. É Ele que nos põe de pé. E eu queria que você participasse da mesa do Senhor hoje, deixando de lado as suas aflições, suas dores, suas carências, suas necessidades, seus traumas, suas aflições de modo geral, suas angústias. E que você se lembrasse por esse breve instante que estamos aqui, que Jesus não tem obrigação de te dar uma vida feliz, que Jesus não morreu para que você fosse uma pessoa feliz. Ele morreu e quer que você esteja onde Ele está, para que vivamos juntos para a glória de Deus. E essa é a nossa alegria. Sermos amados de Deus, nascidos de Deus. Nisso consiste a nossa glória imerecida. Nós celebramos pão e vinho, porque elas são uma lembrança, esses elementos são uma lembrança de que devemos continuar perseverando até que Ele venha. Se você tentar fazer isso na tua força, você não vai conseguir. Se você tentar frequentar a igreja, trabalhar na igreja, ir para o campo missionário, assumir cargos na igreja, na força pessoal, a igreja vai destruir você. Com as traições, desonestidades, maldades, pecados. Não só dos outros, o seu também. Mas como é que você se mantém na fé? É porque Jesus nos levanta.
Por isso Elias pode estar abandonado, achando que só ele existe, mas vem a mão de Deus para levantá-lo, porque Deus prometeu que a obra que ele começou, ele vai terminar. Você crê nisso? E Deus chega para Elias e diz o quê? Por que você está borocochô? Famoso texto, conhecido texto, e ele diz: Senhor, só sobrou eu. E Deus dá uma bronca dele e diz: Elias, você está mal na fita. Rapaz, você precisa voltar para a escola, precisa aprender aritmética, tem que estudar, homem de Deus, tem que aprender 1 mais 1, 2 mais 2. Você não sabe fazer conta, rapaz? Não tem só você não. Eu deixei em Israel mais 7.000 fiéis que não se dobraram a Baal. Na tua conta é 1, mas na minha conta são 7.001. E é desse jeito que Deus levanta o seu servo. Por quê? Porque viver pela fé não tem a ver com você ficar se esforçando com uma determinação e disciplina própria. Tem a ver com a crença firme e verdadeira de que mesmo que fraqueje a sua fé, o Senhor não soltará a sua mão. Por isso essa mesa é a mesa das ações de graça, da Eucaristia. Pão e vinho em nosso favor. Aqueles que creem desta maneira são convidados a participar desta mesa, com gratidão, para perseverarmos até que Ele venha. E assim, perseverando, construindo uma muralha, protegendo a nossa fé, nós estamos então vencendo o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. Quero orar com você. Deus eterno e Deus santo, nós te buscamos hoje nessa noite com o coração cheio de experiências difíceis que carregam os reveses da vida, onde não tivemos sucesso naquilo que pretendíamos fazer. Trazemos em nossa história um acumulado de situações onde não fomos leais com pessoas e também recebemos a deslealdade como pagamento em muitos momentos. Trazemos, ó Deus, em nossa história suficientes relatos de como o pecado já golpeou nossa vida e de como o pecado já usou nossa vida para causar tanto prejuízo e tristeza a outras pessoas. E essa é uma caminhada, ó Deus, que é cansativa, porque em muitos momentos parece que não saímos do lugar. Parece que o pouco avanço que temos em santidade, em pureza, se perde de uma vez só diante de um episódio onde o pecado triunfou. Nos sentimos cansados, humilhados, desanimados e sem coragem de confiar que o Senhor seria capaz de continuar nos amando depois da bobagem que fizemos. No entanto, essa mesa maravilhosa que o Senhor prometeu e sustentou na sua igreja, foi celebrada também com um elemento traidor, com alguém que jogou fora o privilégio de estar na tua companhia. E nem por isso o Senhor deixou de celebrar. Nem por isso o Senhor deixou de se alegrar com aqueles que o Senhor escolheu e ama. Por isso, ó Deus, nessa noite, nós queremos participar da tua mesa. Conforme o teu ensino, queremos que o Senhor sonde os nossos corações. E na linguagem bíblica, que o Senhor nos mostre se há algum pecado em nós, que o Senhor nos perdoe e nos purifique. Sobretudo, que nós possamos sair hoje daqui com desejo mais aguçado e comprometido de viver como quem tem Jesus como seu Senhor absoluto em todas as áreas da vida. Que possamos sair daqui como quem nasceu de novo, nasceu de Jesus, nasceu com Jesus, nasceu por causa de Jesus. Que possamos sair hoje daqui, ó Deus, revigorados
na certeza de que esta fé, que é um dom, será completada pela Tua graça em nossas vidas, na medida, na proporção e no modo que os Teus santos planos estão olhando a nossa vida. Que nós participemos de pão e vinho, aprendendo a considerar os que nasceram do Senhor, os irmãos. Que façamos isso comunitariamente, perdoando a quem nos tem ofendido, assim como o Senhor nos perdoou. Que celebremos esta ceia, sabendo que os Teus mandamentos não são penosos, que eles são vida em nossa vida. Que celebremos esta ceia, firmes no Senhor. Abençoa pão e vinho, e que assim, obedientemente, sabedores de que não somos dignos desta mesa, de que Tu é Deus e nós precisamos do Teu perdão, que o Senhor nos abençoe e promova toda sorte de bênção que necessitamos para reforçar as muralhas da perseverança, a fim de Te aguardarmos e sermos encontrados fiéis pela fé que vence o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar